Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 20. Juízes capítulo 20. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo 1. Juízes 20. Nós temos aqui uma mensagem muito forte, que nos traz direcionamentos importantíssimos, e eu preciso que realmente você preste bastante atenção, porque inclusive penso que essa mensagem traz algumas respostas também, tá bom? Ela traz muitos direcionamentos importantes, mas traz respostas a alguns questionamentos também. E é importante que a gente entenda isso. Vamos lá. Então todos os israelitas, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram, diga comigo, como um só homem, e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispa. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispa. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então, o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram atacar-me e cercaram uma casa, com a intenção de matar-me, e então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade, diga comigo, cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse, diga comigo, um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram, mais uma vez, repita comigo, como um só homem, contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos, diga comigo, eliminemos o mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos. Vindo de suas cidades, reuniram-se em Gibeá, diga comigo, para lutar contra os israelitas. Então, primeiro ponto, eu vou dar uma paradinha aqui, eu quero que você preste atenção, que o primeiro ponto que eu quero frisar com vocês
as consequências terríveis do distanciamento de Deus. Aqui estão as consequências absurdas, terríveis do distanciamento, do esfriamento, da degradação espiritual e moral do povo de Deus. Tem uma história, eu vou dar um conselho a você: nunca confie em você mesmo, viu? Não seja dirigido por você mesmo, nem pelas suas emoções, nem pelo que você acha que é certo ou errado. Se faça dependente de Deus. Porque as consequências, se você fizer uma análise da sua vida, boa parte das dores que você vive hoje é por distrações espirituais, distrações por distanciamento da presença de Deus, por seguir o seu próprio caminho, a sua própria direção, e aí você acaba contraindo problemas para a tua vida. A degradação moral, espiritual desse povo foi tamanha que os benjamitas, quando esse homem levita foi à cidade de Gibeá, eles loucamente, satanicamente, eles queriam matar o homem, e aí pegaram a mulher, a concubina dele, e violentou ela até a morte. Ele, no ato de desespero, após acontecer isso, ele picou, desmembrou, cortou os membros dessa mulher e mandou para todas as tribos de Israel, fazendo uma convocação. Porque na lei, se um pecado como esse não fosse severamente tratado, voltaria contra toda a nação. Se voltaria contra toda a nação seria responsabilizada. E aí, tem um ponto aqui que não é o ponto central, tá? Só vou fazer um adendo. Não é o ponto central, não é o ponto que eu quero trabalhar hoje, tá? Por que eu estou pedindo para você repetir sem cessar um só homem, um só homem, um só homem? Porque nós temos falado muito, o Espírito Santo tem falado demais conosco, sobre a necessidade de ser um só e falar uma língua só. Quando você se torna um só, primeiro, um só com Deus, um só com o Espírito de Deus, é um só Espírito, uma só fé, uma só língua. A Bíblia fala sobre isso. Outro dia eu falo e eu trago todos esses respaldos, porque não é para hoje. Então, quando você fala, é um só, com Deus, com o Espírito de Deus, fala uma só língua, e consequentemente, sua casa, consequentemente, a sua família, isso se torna poderoso e o diabo sabe disso. Quando não se tornam um só, não se tornam um só com Deus, não falam uma só língua, os resultados são desastrosos. Porque se nós analisarmos aqui, eu não estou falando de inimigos, eu estou falando de família, estou falando de irmãos. Essa desgraça aqui foi irmãos. Essa destruição foi entre irmãos. Benjamim era, a tribo dos benjamitas era da tribo, fazia parte da tribo de Israel. E eles cometeram essa loucura. Mas eu quero, depois eu faço um paralelo sobre isso, só quero que fique essa observação, né? Porque tudo isso é consequência do espiritual, do distanciamento de Deus. E aí, o mais interessante é que foi dada a oportunidade de reparar o erro. Mas eles não repararam o erro. Eles não aceitaram reparar o erro. E aí se prepararam para a luta. Nós não vamos entregar ninguém. Nós não vamos entregar ninguém. E está aqui, vindo de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Deveria ter entregado. Então, eu quero fazer essa primeira observação, depois eu concluo. Mas o ponto que eu quero com você é a partir de agora. Quero que você preste atenção a partir de agora, a direção
que virá a partir de agora. Então vamos lá. 18. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. Diga comigo, o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram o acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Perderam. Quem perdeu, bispo? Aqueles que consultou a Deus e Deus diz Judá. Mas eles não consultaram a Deus? Consultaram. Mas perderam. Não venceram. Não saíram vitoriosos. Preste atenção, tá? Bastante atenção. Mas como assim? Vem uma palavra, Deus fala, vai, e dá errado? Deu errado. Por quê? Vamos ver. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam-se as mesmas posições do primeiro dia. Vamos lá, não vamos desanimar não, vai dar certo. Não, o resultado agora vai ser diferente, vamos lá, nós vamos vencer. Legal, postura bacana. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde. Consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Diga comigo, vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, diga comigo, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Perdeu de novo, fracassou de novo. E aí fica confuso, né? Fica estranho. Consultar a Deus e deu errado. Consultar a Deus de novo e deu errado. Sim, deu errado. E você vai entender por quê, porque é o que acontece na igreja muitas vezes. Poxa, eu orei, Deus liberou uma palavra maravilhosa do altar, me fez uma promessa linda, mas deu errado. Pode dar. E você vai entender o porquê dá errado. Vamos lá agora. Então todos os israelitas subiram a Betel, ali se assentaram, diga comigo, choraram perante o Senhor, diga, naquela noite jejuaram, até a tarde, diga, apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Agora teve uma atitude diferente. Agora agiram diferente. Porque, vamos lá. Quem de nós deve ir à batalha contra os nossos irmãos benjamitas? Judá. Foram. Não deu certo. Perderam. Vamos lá, vamos nos animar, vamos de novo, vai dar certo. Senhor, nós devemos ir outra vez? Sim, subam. Foram e perderam de novo. Mas agora, eles fizeram diferente. E fizeram o que devia ter feito. Você escuta perguntando se nós devemos, mas você não escuta eles orando e pedindo a Deus a resposta, a vitória. Vai na nossa frente.
Você não vê eles fazendo isso aqui, ó, se consagrando. Se consagrando. Quando eles chorarem na presença do Senhor, está normal. Fizeram isso das outras vezes, mas agora jejuaram. Agora se consagraram. Agora apresentaram holocaustos, ofertas ao Senhor. E apresentar, diga comigo, ofertas de comunhão. Porque esse povo não tinha comunhão com Deus há muito tempo. Estava ali, queria, Deus até respondia, mas eles não faziam aquilo que eles sabiam que deveria ser feito. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira. É o que acontece muitas vezes. Tem gente que recebe uma palavra na igreja, o Senhor libera uma palavra poderosa no altar, palavra de vitória, palavras de glória, respostas incríveis, só que isso não muda, não te isenta da responsabilidade. Primeiro, Senhor, vai na minha frente, me capacita, me dê força, me dê direção. Senhor, aqui estou eu, comunhão com o Senhor, aqui está o meu jejum, Senhor. Eu preciso, como o jejum que nós fazemos as convocações, é por essa resposta, é por essa razão. Jejum nas campanhas, jejum do primeiro domingo do mês. Por quê? Porque nós precisamos nos consagrar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos revestir. A Bíblia diz que, o Senhor Jesus nos ensinou que há situações, há castas, há qualidade de demônios que só sai com jejum e oração, não sai com conversinha não. Não sai por qualquer palavrinha não sai porque eu fiz uma oração. Senhor, eu devo ir? Deve. Mas deve ir preparado, deve ir consagrado, deve ir ungido, deve ir revestido, deve ir com a vida consagrada, deve ir de forma espiritual. E é o que acontece. Muitas vezes são simples palavras, orações que são liberadas, muitas vezes há um equívoco, né? Porque vem uma promessa do altar, a gente cruza os braços e espera. Então não precisamos fazer mais nada, não precisamos orar, não precisamos consagrar, não precisamos jejuar. Não precisamos orar e pedir a direção de Deus, porque ele perguntou se ia, se devia ir. Mas eles não disseram, nos dê a vitória, Senhor. Vá na frente, porque se o Senhor não for na frente, se o Senhor nos der a vitória, o Senhor não nos der a vitória, nós não podemos vencer. Não jejuaram, não ofereceram suas ofertas de comunhão, não estavam em comunhão com Deus. E deu errado. Mas quando eles fizeram da maneira certa, quando eles fizeram diferente, jejuaram, apresentaram os holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor, olha a resposta de Deus como mudou. E os israelitas consultaram ao Senhor naqueles dias. Tem um detalhe importantíssimo aqui, ó. Diga comigo, naqueles dias, a arca da aliança estava ali, ou seja, a presença do Senhor, o símbolo da aliança, estava ali no meio deles. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram, sairemos de novo ou não, para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, diga comigo, vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Opa, a resposta agora foi específica. E Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Agora ele deu a resposta certa, pois vão, amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Mas tem outro detalhe, não dispensa. Próximo. Então os israelitas, diga comigo, armaram uma emboscada em torno de Gibeá. Agora as estratégias vão funcionar. Também não isenta as estratégias. Vamos lá, vamos ver como é que nós vamos traçar essa estratégia aqui, porque agora Deus diz que vai dar vitória, mas vamos fazer a nossa parte. Porque não vai vir do nada, nós vamos ter que lutar. Nós temos que traçar nossas estratégias. O que nós vamos fazer? E se eu não sei, eu vou buscar de Deus a direção. Que Deus me dê a direção. O que eu vou fazer? Quais são as estratégias? Quais são os passos? Sabe qual é o nosso problema, gente? A gente quer a bênção de graça, sem esforço nenhum. Senhor, me abençoa. Está abençoado. É por isso que dá errado, por isso que muita gente está decepcionada. Convoca para um jejum, não está. Convoca para um propósito, não está.
Mas eu quero vitória. E aí a coisa não acontece, e aí a pessoa fala assim, pô, estou indo na igreja, Deus libera a palavra, mas não se cumpre, então não é verdade. Aqui foi o próprio Deus que diz, suba. E deu errado. Por que deu errado? Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não é de forma natural, não é de forma carnal, é de forma espiritual. Não vai dar certo. Se a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é uma luta espiritual. Se eu for na carne, eu vou quebrar a cara. Não vai dar certo. Vai faltar força. Quem vai prevalecer? Vai ser o inimigo. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os israelitas voltariam a combater, os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles. Diga comigo, os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles. Nós os derrotamos como da primeira vez, como da primeira batalha. Aparentemente ia se repetir a terceira vez. O resultado já estava caminhando para ser novamente o mesmo resultado. Os benjamitas já estavam comemorando. Como foi das outras vezes, vai ser agora de novo. Vamos derrotar de novo como das outras vezes, como da primeira vez. Vamos derrotar. Agora vai dar certo. Mas agora não. Agora tinha a palavra de vitória do Senhor. Agora o Senhor disse, eu os entregarei nas suas mãos. E quando Deus fala, Ele não volta atrás. Ele cumpre com a sua palavra, Ele cumpre com a sua promessa. Amém? Então vamos lá. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados. Diga comigo, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Achou que ia ser como da outra vez, já estava comemorando a vitória, mas quando perceberam, quando caíram em si que a desgraça estava chegando, ou havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel, que saíram das cidades, os mataram ali. Qual que é o ponto principal dessa mensagem? Tem vários pontos importantes aqui para a gente tirar. Primeiro, mesmo Deus liberando uma palavra para você, não está isentando você das suas responsabilidades espirituais. Nenhuma batalha você pode ir de qualquer jeito. E aqui está a prova que se Deus não operar, você pode ter tudo para vencer e não vence. Pode ter tudo. Tem estratégia tal, agora aprendi, agora eu sei como fazer, sabe nada. Que se a mão de Deus não estiver, não funciona. Vai dar errado. Deus quer sacrifício. Deus quer comunhão. Diga comigo, Deus quer comunhão. O que significa oferta de comunhão? O próprio nome já diz. O próprio nome já diz. Oferta de comunhão com Deus. Oferta de comunhão. Deus quer comunhão. E se não há comunhão, se a gente segue na carne, vai na força do braço, vai de qualquer jeito, vai dar errado. Vai dar errado. Não vai dar certo. Como é que vai? Mas bispo, Deus me prometeu. Prometeu.
Mas quem diz que é de qualquer maneira? Quem diz que é de qualquer forma? Nós temos duas lições aqui. Duas lições importantíssimas que uma eu preferiria não trazê-la. Mas os benjamitas foram quase exterminados. E fazia parte do povo de Deus. Sobrou só 600 homens para recomeçar a vida. Sem mulheres ainda. Porque quando tiveram a oportunidade de agir corretamente, de reparar o erro, doa quem doer, foram orgulhosos e não repararam. Bispo, mas era parte do povo de Deus, não interessa. É isso aí que está aqui para nós. Eu posso dizer que eu sou de Deus. Mas se tiver algo errado no meio, eu vou sofrer a consequência. Se eu for conivente com coisas erradas, eu vou sofrer a conivência. A palavra vem continuamente para a gente reparar, para a gente fazer as coisas da maneira certa. Se eu não quero fazer, o problema é meu. Lembre-se que a coisa mais poderosa e perigosa que Deus deu ao homem é o livre-arbítrio. É poderosa e perigosa. Eu é que decido se eu vou permanecer onde eu estou, eu é que decido se eu vou mudar, eu é que decido se eu vou orar, eu é que decido se eu não vou orar, eu é que decido se eu vou levar a sério, o que eu vou fazer com as minhas 24 horas do dia, eu é que decido. É você que decide. Só que tudo tem o seu resultado. Para não falar consequência. Pode dizer, né? Consequência pode ser boa, consequência pode ser ruim. Então eu preciso usar muito bem o meu livre-arbítrio. Porque a Bíblia diz assim, do que se queixa o homem? Queixe-se das suas próprias escolhas. Queixe das suas próprias atitudes. O Senhor diz isso. Do que se queixa o homem? O homem está se queixando do quê? Para se perder a primeira vez, foram de novo? Parabéns. Porque se não tivesse ido para a segunda, e não tivesse tido a atitude de ir para a terceira, não tinha alcançado o resultado na terceira, né? Se tivesse desanimado na primeira derrota, porque olha o que nós devemos fazer. Espera aí, eu fui e perdi, não deu certo, fracassei. Vou de novo, mas eu vou buscar de Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está esperando de mim? Porque nitidamente Deus queria algo. Deus estava esperando algo deles. Não era de qualquer forma que Ele ia conceder aquela vitória. E aqui tem mais uma coisa. A consequência, aqui ninguém ganhou nessa. Só tem consequência, aqui ninguém ganhou. Quer irmãos, ninguém ganhou. Quem ganhou foi aquele que estava executando a justiça. Né? Mas de qualquer maneira ninguém ganhou, morreu dos dois lados. Saiu gente lesada dos dois lados, todo conflito traz consequências. Por isso que, volto a dizer, vamos para isso. Projeta para eles. Diga comigo, disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Diga, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Um só povo, uma só língua. Muda a tradução, por favor. Só quero aqui. Todos se uniram a falar a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, diga comigo, nada do que propuserem a fazer, daqui em diante, lhes será impossível. Caia a ficha, por favor. Querido, o que não falta é gente derrotada dentro das igrejas, inclusive dessa, desculpa, tá? Inclusive dessa. É o que não falta. Por quê? Porque entra ouvido seletivo, capta só o que quer, absorve só o que quer, preguiçosos espirituais. Não é assim que você vai construir uma vida vitoriosa, não. Não é dando a Deus o que você quer, dando a Deus o que Deus quer.
Não é indo para suas batalhas de qualquer jeito, na carne. Opa, vamos lá, se anima, pode se animar, maravilhoso, vamos lá, vai dar certo, vamos de novo, vai funcionar, agora vai, eu vi, eu assisti, eu recebi, Deus falou, vai, vamos lá. Vai, mas vai de qualquer jeito, vai dar errado de novo. Porque não é assim. Por isso que a Bíblia diz, andai em espírito. Anda em espírito. Se você anda em espírito, você anda dirigido pelo Espírito. Você vai tomar decisões pelo Espírito. Você vai estar em comunhão com Deus. Você vai ter sensibilidade do que Deus está falando com você. Você não vai deixar o diabo entrar e te roubar. Você não vai deixar o diabo entrar e dividir a sua casa, dividir a sua família. Não vai ser problema para você o que nós vamos falar amanhã, perdão. Não vai ser problema para você. Porque já viu, todo orgulhoso padece? Todo orgulhoso padece. Geme. E toda pessoa humilde, quebrantado de coração, de espírito, é vitoriosa. É flexível. Não tem problema nenhum reconhecer o erro. Não tem problema nenhum dizer eu errei. Não tem problema nenhum pedir perdão. Pede a Deus, pede às pessoas. Mas você vê que o negócio é tão maligno, tão diabólico, que para a pessoa pedir até a Deus perdão dá trabalho, já viu? Até para pedir perdão a Deus dá trabalho. Senhor, me perdoa. É trabalho, dá trabalho. Aqui nós temos algumas respostas. O Senhor me liberou uma palavra de vitória, mas ela não aconteceu. É possível. Por quê? Porque mesmo Deus tendo liberado uma palavra de vitória para você, não é de qualquer jeito. Não é. Você não... Por isso que a Bíblia diz o seguinte, em Provérbios, diga comigo, consagra os seus planos ao Senhor, e todos eles serão estabelecidos. A gente ora, a gente jejua, a gente apresenta a Deus, nós consagramos a Deus. Sabe, está aqui, Senhor, se o Senhor não abençoar, não dá certo. Se o Senhor não abençoar, eu não posso vencer. Se o Senhor não for na minha frente, meu Pai, eu posso ir lutar, mas a vitória vem do Senhor. Eu não venço na força do meu braço. Eu preciso da Tua direção, preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor. Eu posso ir, mas se o Senhor não for comigo, não dá certo. A minha garantia de vitória é o Senhor. A nossa única garantia de vitória é o Senhor. E muitos sabem disso. Não é o seu currículo, não é o seu diploma, não é a sua profissão, não é a sua conta bancária, não é a sua garantia de vitória. A sua garantia de vitória é o Senhor na sua frente. É o Espírito de Deus te conduzindo. É o Espírito de Deus agindo na tua vida e através da tua vida. Agindo na tua vida e agindo através da tua vida, na tua casa, no teu trabalho, abundando na tua vida e transbordando na vida dos outros. Aí está a garantia da sua vitória. Se Deus não operar, se Deus não abençoar. Por isso que a primeira coisa, está lá. Jejuaram, apresentaram sacrifícios, oferta de comunhão. Diga, Deus quer comunhão. Sem comunhão não vai. Por quê? Sabe por quê que não vai? Porque se Deus realmente cumprir, cada vez mais nós estaremos distantes. A gente vai estar na direção errada. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos e aprende. Deus quer dar vitória, mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Não é no oba-oba. Não é simplesmente na motivação. Eu sempre disse isso, motivado não é abençoado.
Está cheio de motivado, empolgado aí, que não sai do lugar. Está cheio. E realmente Deus está trabalhando de forma que você estabeleça as suas conquistas. Não deixe mais o diabo te roubar. Não deixe o diabo roubar mais sua casa. Não deixe o diabo roubar mais sua paz. Não deixe o diabo roubar mais sua família. Dividindo todo mundo, ninguém fala a mesma língua. Não é um só povo, não fala a mesma língua. Não fala de Deus para começar. Viu? Você quer saber se você fala a sua língua? O que você fala não na igreja, o que você fala lá fora. Vai saber se você fala a língua de Deus ou não. Não estou eu para te julgar não, você pode fazer o exame você. Como você é na sua casa. Como você é fora das portas da igreja. Aí nós descobrimos se você fala a língua de Deus ou não fala a língua de Deus. Se você é um só com o Espírito de Deus ou você está no espírito da carne. A carne te dirige. É um só. Todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, diga comigo, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhe será impossível. Olha o poder da unidade, olha o poder da união. Nada lhe será impossível. Nada. E você vê que está totalmente, nós estamos lendo isso em Gênesis, está totalmente de acordo com o que Jesus falou no Novo Testamento. Nada lhe será impossível. É o poder da união, 2 ou 3 reunidos no mesmo lugar, tudo que for concordado aqui na terra será concordado nos céus. Por isso essa batalha. Para dividir, cada um falar uma língua, e principalmente não falar a língua de Deus. E se não fala a língua de Deus, vai falar a língua da carne. E eu estava lendo algo a esse respeito, que eu achei fantástico. Aqui, estava no propósito errado, por isso o Senhor espalhou e confundiu as línguas. Mas lá em Atos, quando o Espírito Santo desceu, eles falavam línguas estranhas, línguas de outras nações, e quem estava no mesmo Espírito entendia, e quem estava de fora achava que eles estavam embriagados. Falava 9 horas da manhã, esse povo está bêbado. Aí vem Pedro e diz, não, eles não estão embriagados não. Eles não estão bêbados não. Mas quem estava recebendo o Espírito entendia. Quem não estava recebendo o Espírito não entendia a língua. O Senhor voltando a unir e todos falarem a mesma língua e entender a mesma língua. União. Deus quer dar vitória? Quer. Mas não é de qualquer jeito. Não vai na carne que não vai dar certo. Não vai, se consagra. Tem situações que é muito claro. Entra ano e sai ano. Por que nós jejuamos pelos nossos projetos uma vez por mês? Porque nós sabemos, não é de qualquer jeito. Aqui, vai, Deus liberou uma palavra profética maravilhosa, liberou. Mas você acha que Ele liberou a palavra profética? Vai se cumprir na vida de todos? Simplesmente porque a pessoa, ela diz, eu tomei posse da palavra profética? Não, porque ela está fazendo da maneira certa. Ela creu, ela tomou posse, ela está se consagrando, ela está jejuando pelos seus propósitos, ela está vigiando naquilo, ela está apresentando a Deus todo mês, como o propósito 52 dias, jejum semanal, toda quarta-feira apresentando nosso jejum, porque nós sabemos que não é de qualquer jeito. Há situações que só são revertidas com jejum e oração. Há situações que só são mudadas com consagração. Jejum e oração significa consagração. É você se consagrar. É você se fortalecer. É você sacrificar a sua carne para realmente alimentar, fortalecer e revestir o teu espírito. Quem está entendendo, por favor? Não vá mais de qualquer maneira. Não vá mais. Não fique simplesmente com a parte boa da palavra. Ai, Deus deu uma palavra linda, vamos lá. Não, peraí, Senhor. Você vê que eles falaram assim, devemos ir à luta contra Judá? Sim.
Mas teve alguma oração a mais? Senhor, vai na nossa frente, nos dê essa vitória, nos abençoe. Senhor, se nós formos à luta, o Senhor vai nos dar vitória. Nós precisamos do Senhor, da tua bênção, nos dê essa vitória. Jejuaram, se consagraram, apresentaram as suas ofertas. Era de praxe isso. Você sabia? Todas as vezes que eles iam para a guerra, a primeira coisa, apresentavam uma oferta ao Senhor, Deus recebia aquela oferta, fogo descia, consumia aquela oferta, podia ir, porque Deus tinha recebido e havia aprovação. Era sinônimo que a vitória era certa. Não fizeram nada, só perguntaram. E saíram do oba-oba. Deu errado. Porque não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. O mundo espiritual não brinca. E lembre-se que o mundo espiritual conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Ele faz parte da história. Então ele sabe aonde estão os pontos, onde estão as brechas para entrar e nos pegar, nos roubar. Quem está entendendo, pessoal? Fique em pé, por favor. Muda essa tradução aqui mais uma vez, por favor. Projeta para eles. Diga comigo, essa gente é um só, é um povo só. Diga comigo, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Diga comigo, logo serão capazes de fazer o que quiserem. É forte, não é? É forte. É forte demais. Você sabe que quando Deus me deu essa palavra, me deu um tempo atrás, mas eu fortemente, para pregar sobre ela, Ele me deu ela de domingo para segunda, que era a palavra que eu traria aqui na segunda-feira de manhã. Depois disso, eu já devo ter lido ela com a minha família várias vezes. E eu disse, olha isso aqui. Por isso que nós precisamos falar a mesma língua. E cada vez mais a mesma língua. É claro que não adianta falar a mesma língua se a gente não falar a língua de Deus, né? Primeira língua que a gente fala é a língua de Deus. Um só com Deus através do Espírito de Deus. Porque é um só com Deus através do Espírito de Deus. E aí, se somos um só com Deus e nos fazemos um só, todos, como é que o diabo vai nos vencer? De que maneira ele vai nos vencer? Não tem como. Com seus olhos fechados, por favor. Se prepare. Não importa se nós estamos num período maravilhoso que é o período da graça. Inclusive, essa palavra nos traz essa revelação importante, que não é porque deu errado uma, não é porque deu errado duas, é que tem que dar errado todas as vezes. A única coisa que tem que fazer da forma certa. Está entendendo? Pode ter dado errado uma, pode ter dado errado duas. Mas na terceira, da forma certa, vai dar certo. O resultado vai mudar. O resultado vai ser de vitória. E tem mais uma coisa incrível nisso. O inimigo pode parecer que já está repetindo a história, né? Pode parecer que está vencendo. Parece. Como lá, parecia que ele estava vencendo novamente, parecia que o resultado ia ser o mesmo, mas não foi. Porque Deus já havia declarado, eu os entregarei. Parecia que ia se repetir pela terceira vez, mas não se repetiu. Não se repetiu. O resultado foi diferente. Então é outra coisa que você tem que colocar no teu espírito.
Pode ter dado errado uma vez, pode ter dado errado 2 vezes, pode ter dado errado 3 vezes. Mas se você fizer diferente agora, fizer da forma certa, santificando, jejuando, orando, Deus vai na minha frente. Deus, eu não luto na força do meu braço, eu luto na força do teu braço. Eu estou abrindo um jejum por esse propósito. Eu estou abrindo uma campanha por esse propósito. Vai que vai dar certo. Da forma certa vai dar certo. De qualquer jeito não dá certo, mas da forma certa vai dar certo. De maneira espiritual o resultado muda. Deixa isso entrar no teu espírito. Tem uma mensagem importante aqui para nós. Tem uma mensagem importante. Tudo que você for fazer, se consagre. É importante para você? É uma resposta importante? É uma definição importante? Se consagra, jejua, ora, peça a Deus, apresenta oferta de comunhão com Deus. Deus vai te dirigir. Deus vai na frente. Deus vai liberar essa palavra. Agora eu vou entregar nas tuas mãos. Eu entreguei, eu entregarei nas tuas mãos. E não tem como dar errado. Com seus olhos fechados, você vai falar com Deus. E eu entendo que Deus está nos dando uma resposta importante aqui. Não é porque deu errado 1 ou 2, 3 ou 4, 5 vezes. Não é porque deu errado algumas vezes que vai dar errado sempre. Deus só está esperando a gente, você dar a Ele aquilo que Ele quer, que Ele espera. Se consagrar, santificar, faça os seus jejuns, una a sua casa, una a sua família, fala uma língua só, seja um só povo, seja um só, primeiro com Deus, com o Espírito de Deus. Depois seja um só povo. Nós, como igreja, nós somos um só povo. Falamos a mesma língua. E um só Espírito. Como é que nós não vamos vencer? O diabo não pode nos vencer. Em nome do Senhor Jesus. Fala com Deus. E diga, Senhor, eu não vou mais na força do meu braço ou de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, eu não vou, eu entendi que por mais que o Senhor tenha me dado palavras de vitórias, palavras poderosas, eu entendi que não é de qualquer forma. Quanto custa a tua vitória? Quanto custa uma vida realizada? Quanto custa uma vida de paz? Quanto custa Deus te justificando? Quanto custa? Vale a pena. Vale a pena. E mostra ao diabo que ele não vai te roubar mais. Não, você não vai me roubar mais. Você não vai ter o poder de me roubar mais, porque eu estou entendendo, o problema não está em Deus, o problema está em mim. A primeira coisa, você dizer, o problema não está em Deus, o problema está em mim. Se eu não cheguei lá, não é por causa do Senhor, ou porque Deus não quis fazer, não, eu que não fiz a minha parte, mas eu vou fazer. Eu vou fechar as brechas que precisam fechar, eu vou unir meu grupo, eu vou unir minha família, eu vou unir meu time, eu vou unir minha casa, nós vamos falar uma língua só, nós vamos estar em concordância, nós vamos orar, nós vamos declarar em nome do Senhor Jesus, nós vamos jejuar pelos nossos projetos, nós vamos apresentar a Deus, chega, em nome do Senhor Jesus, não vou perder mais, não aceito perder mais, e você vai determinar agora que o que não deu certo antes vai dar certo agora. O que não aconteceu antes agora vai acontecer, vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Diabo, eu entendi, você não vai me roubar mais, você não vai me roubar mais, porque eu sei, aquilo que não deu certo antes agora vai ser um sucesso, porque Deus está Deus está na minha vida, Deus está no meu negócio, Deus está na minha casa, Deus está na minha empresa, Deus está em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito mais, em nome do Senhor Jesus, na minha vida, nós não vamos falar cada uma língua, não, nós vamos falar
falar a mesma língua, vai ser um só Espírito, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, eu oro com a tua igreja, eu oro com o teu povo, Senhor, eu determino em nome do Senhor Jesus, não importa, meu Deus, se ela tentou uma vez, duas vezes, três vezes e não deu certo, mas agora ela entendeu, Senhor, ela entendeu que não é de qualquer jeito, ela entendeu que não é de qualquer maneira, ela entendeu, meu Deus, que é com oferta de comunhão, é comunhão contigo, ela entendeu que é se consagrando, é jejuando, ó meu Deus, ela entendeu, meu Deus, Senhor, que ela não pode ir mesmo vindo uma palavra de bênção, ela não pode ir de qualquer jeito, de qualquer forma, na carne, ela entendeu, meu Deus, e eu determino em nome do Senhor Jesus, eu determino, meu Deus, vai cair por terra, agora o problema que não caiu, vai cair por terra, ó meu Deus, o espírito da miséria, o espírito do fracasso, o espírito da derrota, o espírito da separação, o espírito, meu Deus, que não deixa, Senhor, ó meu Deus, o casal falar a mesma língua, ó meu Deus, cada um fala uma língua, um fala A, o outro entende B, ó meu Deus, não há entendimento, não há consenso, não há união, ó meu santo e poderoso Deus, eu repreendo esse espírito de divisão, de contenda, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, esse espírito, meu Pai, de divisão, de separação, em nome do Senhor Jesus, repreenda a tua vida, a tua casa, o espírito da contenda, o espírito da divisão, o espírito da separação, repreenda na tua casa, o espírito que entra para separar a tua família, para dividir a tua família, diga, eu não aceito mais, eu repreendo hoje, eu determino hoje, esse espírito de contenda, divisão, separação, esse espírito de esfriamento, esse espírito que entrou para arruinar minha casa, para prejudicar o meu negócio, esse espírito que entrou para dividir a minha equipe, o meu time, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que saia, espírito, dá uma ordem, diga, espírito de divisão, de contenda, espírito de divisão, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, sai da minha casa, sai da minha família, sai agora, em nome do Senhor Jesus, sai do meu casamento, diga, em nome do Senhor Jesus, sai do meu negócio, talvez lá no teu negócio, é uma confusão atrás da outra, lá no teu negócio ou na tua casa, é uma confusão atrás da outra, dá uma ordem agora, e diga, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que o espírito que tem trabalhado para dividir, porque casa dividida não pode prevalecer, reino dividido não pode prevalecer, eu ordeno que saia, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra esse espírito que cega o entendimento, que cega a visão, que cega a mente do meu filho, do meu marido, a minha, muitas vezes, eu ordeno em nome do Senhor Jesus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, e determino que saia, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, diga comigo, diga, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, diga, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa, diga, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, diga, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu negócio, diga, eu repreendo o espírito da derrota, o espírito da contenda, o espírito da divisão, o espírito da separação, diga, eu dou uma ordem, em nome do Senhor Jesus, diga, eu te repreendo, da minha vida, da minha casa, em nome do Senhor Jesus, diga, em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, diga, caia por terra, diga, não importa quantas vezes eu tentei, diga, agora vai dar certo, diga, agora eu vou preparado, diga, agora a vitória é minha, em nome do Senhor Jesus, diga, o problema vai cair por terra, seja ele qual for, eu não sei qual é o seu, é saúde, é financeiro, é divisão, é contenda, qual é o seu? Diga, ele vai cair por terra, agora vai cair por terra, essa limitação, em nome do Senhor Jesus, o que não aconteceu, agora vai acontecer, em nome de Jesus, eu determino, vai cair por terra, já caiu, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito, diga, a vitória é minha, diga, em nome do Senhor Jesus, com seus olhos fechados. O inimigo achou que ia vencer de novo, mas quando ele caiu em si, a desgraça dele havia chegado. Ele já estava até comemorando,
Porque das outras vezes, o inimigo prevaleceu. Mas agora eles não sabiam que o Senhor já tinha liberado a palavra de vitória. Acredite nisso. Não vai mais de qualquer jeito, não faça mais de qualquer jeito. Não vai mais para a batalha. Se consagra. Consagra o que é seu. Consagra seus planos. Consagra. Consagra sua casa, consagra sua família. Deixa mais Ele roubar tuas vitórias. Deixa mais Ele roubar tuas bênçãos. E coloque isso dentro de você. Pode não ter dado certo 1, 2, 3, 4. Mas quando a gente faz certo, da maneira certa, o resultado muda. Está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo. Eles só tinham que fazer da forma certa. Não era de qualquer jeito. Então, daqui para frente, não tenha preguiça espiritual. Se consagra para o seu jejum. Estou abrindo esse jejum, Senhor. Eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa definição. Se o Senhor não abençoar, meu Deus, não haverá resultado. Mas se o Senhor colocar as suas mãos, tudo vai mudar, o resultado será outro. Vai dar certo. E eu quero, Senhor, eu quero essas vitórias para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para que as pessoas sejam edificadas através da minha vida, porque quando a luz do Senhor resplandece sobre a tua vida, a Bíblia diz que os homens glorificam ao vosso Pai que está nos céus. Que muitos glorifiquem ao Senhor pelos resultados na sua vida, pela obra de Deus. E dê a glória ao Senhor, dê a honra a Ele. Que Ele abunde na tua vida, para que você possa transbordar na vida de outros. Em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos, por favor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu libero essa declaração, essa palavra poderosa sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Que você fale uma só língua com Deus, que você tenha um só espírito com Ele. Fale a língua de Deus. E que a sua casa, vocês sejam um só povo, um só espírito. E que fale uma só língua. E que aquilo que não deu certo antes, que dê certo agora. Não importa quantas vezes deu errado, mas vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus. Não é porque você perdeu que agora você não vai vencer. Você vai vencer. Eu determino em nome de Jesus as tuas vitórias. Em nome de Jesus que você vença, seja qual for a situação. Sendo problema de saúde, eu determino a cura. Seja abençoado em nome de Jesus, o problema não pode te vencer. Eu determino a bênção sobre o teu casamento, sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus, teu casamento, a paz sendo restaurada, restabelecida no seu lar, no seu casamento. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida financeira, os teus negócios. Eu determino em nome do Senhor Jesus a tua prosperidade, abundância sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga, é o que eu creio, eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus para Jesus, bem forte.